Querem conhecer um pouquinho desse negócio que a gente canta aí? Vai no YouTube, Ministério Vencedores por Cristo, VPC, série Louvor 1, 2, 3, 4, 5. Mas só ouvir Bíblia. Né? Época que se cantava Bíblia. Ultimamente canta-se muito Só Deus sabe o que eu preciso. Não, só eu sei do que eu preciso. Não é nem Deus que sabe, só eu sei do que eu preciso. Sabe que tem um pastor lá no Rio de Janeiro chamado Livingston Farias, que o Livingston diz que quando todo mundo estiver lá no céu, Deus vai chegar para os adoradores e vai falar assim: meninos, sentem aí. Moisés, vem cá, ensina para eles o que é adoração, porque o que você compôs eu estou cantando na eternidade até hoje. Porque chega lá em Apocalipse e diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor. O João teve uma visão da igreja cantando o cântico de Moisés. Eu acho que nesse repertório que vai ter da eternidade, tem um outro compositor chamado Antônio Cirilo. Cirilo tem coisa que vai cantar no céu. Poderoso Deus. É. Bom, vou soltar. Foi você que me deu esse grampeado? Foi, né? Pais, irmãos, estou muito feliz. Nós vamos continuar a nossa aula falando sobre Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele tem um chamado missiológico. O livro de Atos é o evangelho do vai. Sabia? O evangelho é a dinâmica do evangelho. Em Atos, você vê Deus, conforme o apóstolo Carlos fala aqui, Deus acendendo o isqueiro no loló do povo para botar o povo para vazar. Está todo mundo no sofá ligado na internet. Aí Deus vai lá e vai assim: toma, tsh, perseguição. E o povo vai porque não dá para ficar. Sabe, a gente tem uma tendência muito a ficar na zona do conforto, isso é do humano. Os caras estão lá no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, aparece Moisés, Elias, Jesus no meio e aquela glória, o Pedro fala assim: Senhor, como é bom a gente ficar aqui. Está tão bom que a gente vai fazer 3 tendas e não sai mais daqui. Nós temos essa coisa, né? Do evangelho do fica. E o evangelho nunca foi fica, o evangelho é sempre vai. O evangelho não prende ninguém na igreja, irmão. O evangelho te capacita a ser igreja onde você for. Falei igual paulista agora, for. Oh, Deus, tem misericórdia. Atos capítulo 1, nós vamos ler. Amor, pega a minha Bíblia dentro da minha mochila, por favor. Atos capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo hoje, pode ser? A gente precisa. Tá ruim? Abaixa. Aqui? Melhorou? Vlad, obrigado, hein? Irmão, vamos dar uma salva de palmas para o Vlad aí, que é nosso parceiro. Deus seja louvado pela vida do Vladimir Fikachenko. O único russo que não quer invadir a Ucrânia. Quer paz, esse russo só quer paz. Quer nada de guerra, esse menino é muito... Vladimir Fikachenko. Vamos lá, Atos capítulo 1, nós vamos ler hoje todo o texto e nós vamos pontuar alguns aspectos que estão nesses 26 versículos. Amém? Podemos ir? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ele está falando do Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do chamado Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque Judas foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido nos céus, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ponto. Texto interessante. Quando a gente vai ler o livro de Atos, uma leitura mais detalhada para estudar esse livro, você começa percebendo que ele é um livro que começa com Jesus dando instrução aos seus discípulos, sim ou não? Qual foi a primeira instrução que Jesus deu para eles? Fiquem aqui. E isso, naquele momento, era muito contraditório. Porque no Evangelho de João, no capítulo 20, mostra que os discípulos, após a ressurreição de Jesus, eles estavam com medo. E eles estavam num lugar com as portas fechadas por causa dos judeus.
Então Jerusalém era um lugar perigoso para os apóstolos e para os discípulos, porque você tinha um colégio apostólico de 11 apóstolos e tinha os discípulos que andavam, era uma trupe de 120. E o negócio está ficando estreito para eles. Então, a primeira ordem que Jesus dá é: não saiam do lugar que vocês estão. Irmão, isso para mim e para você é muito elucidativo, porque a primeira coisa que a gente quer preservar é a nossa integridade física, sim ou não? Fique em casa, está perigoso. A gente tem essa tendência a preservar. E Jesus está dizendo o contrário: se exponha. É estranho? É. Mas tem propósito. E o propósito, ele vai sendo revelado de grau em grau. Preste atenção. Essa primeira ordenança de Jesus, ela tem um objetivo muito específico, porque haviam profecias liberadas no Velho Testamento, e inclusive uma delas em Jeremias foi o primeiro texto que eu aprendi a decorar em hebraico. E acontecerá nos últimos dias que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor virá de Jerusalém. Então, o Evangelho iria começar a sua capilarização, o seu espalhar, a partir de que ponto do globo? De Jerusalém. Então, não podia ser diferente. Já estava sendo notificado pelos profetas. Eu quero abrir um parêntese que não está aqui. Uma curiosidade. O livro de um rabino chamado Aryeh Kaplan, chamado Jerusalém, os olhos do universo. Ele dá um motivo muito especial para as coisas acontecerem em Jerusalém. Jerusalém sempre foi o centro das rotas comerciais do mundo antigo. Quem saía do norte para o sul passava por Jerusalém. Quem saía do leste para o oeste passava por Jerusalém. Jerusalém era central. Mas esse rabino, ele fala coisas muito mais sérias. Ele vai lá no Éden, na história do Éden, quando você vai ler o processo da criação, quando Deus cria o homem, em Gênesis está escrito exatamente o seguinte: e formou Deus o homem do pó da terra e o pôs no jardim do Éden. Significa que Deus fez o homem do pó da terra, mas não o fez do pó da terra do Éden, porque depois que o homem foi criado é que Deus o colocou no Éden. E aí a pergunta é: de que lugar Deus pegou esse pó para fazer o homem? Só tem um lugar onde Deus diz assim: porque eu escolho essa cidade para fazer ali habitar o meu nome. Eu coloco ali a planta dos meus pés. Jerusalém, cidade de paz. Então, os rabinos acreditam que o homem foi formado do pó, do lugar de onde a redenção viria. Jesus foi crucificado aonde, irmãos? O novo nascimento, a nova natureza do homem, ela nasce aonde? Então parece que há um alinhamento entre a construção do primeiro homem e da nova criação, hein? E aí Jesus olha e diz: não saiam de Jerusalém, porque o poder que vai revestir vocês para anunciar o Evangelho vai ser derramado em Jerusalém. Fiquem lá. Ah, mas o pau está quebrando, os caras estão querendo matar a gente. Fica lá. Não tenha deslocamentos de independência. Não saia sem que eu te diga para sair.
Esse é o grande detalhe. Qualquer coisa que a gente vai fazer, irmãos, a gente tem que fazer debaixo de uma palavra. Nós passamos por uma experiência lá na igreja do Rio. Passamos por uma experiência lá na igreja do Rio, de uma menina que resolveu sair da igreja do nada. E ela saiu, literalmente. Só que a igreja continua, né, irmão? A obra não sofre solução de continuidade. Amém? Isso aí a gente vai abordar mais à frente nesse mesmo capítulo. E aí, o que aconteceu? Passou um dia, a gente fez uma festa de rua e essa menina foi. A festa estava lotada, festa da alegria. A nossa igreja fazia uma festa na rua, fechava a rua, barraquinha, comida pra caramba, caldo, tudo que tinha direito. E essa menina foi. E estava muito animada a festa, um monte de gente. Ela falou assim comigo: apóstolo, eu tinha tanta vontade de voltar para cá, mas Deus ainda não me deu uma palavra. Eu olhei para ela e falei assim: você teve uma palavra para sair daqui? Ela olhou para mim e falou: não. Eu falei: como você quer uma palavra para voltar? Porque é isso que o livro de Atos já começa dizendo, que o deslocamento da igreja tem pressupostos. Primeiro, obediência. Segundo, revestimento. Terceiro, deslocamento. Você só se desloca a partir do momento que você obedece. E você, como galardão da obediência, você tem revestimento. Fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos do poder. Sabe, irmãos, essa coisa da obediência, ela é tão levada a sério no reino de Deus, que Paulo escreve a Filipenses 2, de 5 a 8, dizendo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não quis ser maior do que Deus, não quis ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo, foi obediente até a morte. Olha o nível de obediência. E aí, quando Deus dá a ordem, quando Jesus dá a ordem aos discípulos que permaneçam, ele diz: mas tem um tempo, vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Porque se vocês saírem daqui antes, vocês vão liberar a sabedoria humana. Vocês vão contar para as pessoas o que vocês viveram comigo. Agora, completamente esvaziados do poder e da autoridade e da graça de convencê-los a me seguirem. Então vocês vão falar de teologia, ou vão dar um relato histórico, mais nada. Mas se vocês ficarem, vocês vão receber a fidelidade de Deus no cumprimento da promessa que eu falei, que Ele mandaria o Espírito Santo. E vocês vão ser capacitados para quê? Para serem testemunhas. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês que no jargão do direito, testemunha é alguém que vê alguma coisa. No grego, não. A palavra testemunha no grego é mártios, de onde deriva a palavra mártir. Então o que Jesus está dizendo é: vocês vão ser revestidos de poder. E a mensagem do Evangelho vai ser uma verdade tão aprofundada dentro de vocês que vocês serão capazes de entregar a própria vida por essa verdade. E o sino toca. Está na hora do intervalo, vamos comer quibe. Então, irmãos, você começa a entender que esse primeiro capítulo de Atos, ele está ensinando para a gente, logo de cara, a lição de que nós não podemos nos deslocar para o propósito, confiados na nossa própria sabedoria, ou plataformados, essa daqui é nova, hein? Sobre a nossa própria exegese do texto bíblico. Se formos vazios do Espírito Santo, irmão, vai dar ruim.
vai dar ruim. Então a gente obedece, fica aí, até você ser cheio do Espírito Santo. Fica onde? Talvez a nossa Jerusalém hoje seja ao pé da nossa cama, ajoelhado no nosso quarto. Mas não saia até que a promessa se cumpra sobre você. E aí essa promessa vai gerar um resultado na tua vida. Você vai estar tão consciente de que o Espírito que está falando com você é o mesmo Espírito que andou com você, Jesus de Nazaré, que agora é o seguinte, bom, vamos que vamos. E essa é a base da missiologia da igreja. Da igreja. A missio Dei da igreja é essa. Obedecer para ser revestida e ir. O ficar, ele tem um tempo. Ficar até que foi cheio. Olha para o vizinho e fala assim, vaza. Se desloca, vai pregar, irmão. Allez, em francês, diga comigo, allez. Vazie. Vazie, tchau. Vai testemunhar. Vai testemunhar do Evangelho. E aí, na continuação do texto, a gente vai encontrar um outro aspecto numa pergunta dos discípulos. Eles falam assim, Senhor, nós estamos conscientes de, pelo poder da ressurreição que te levantou do túmulo, que tu és o Messias. E os profetas diziam que um dos sinais da manifestação do Messias era a sua vitória sobre a morte. Porque está lá no livro dos Salmos. Tu não deixarás que o teu santo veja a corrupção. Então, eles falaram, tu és o Messias, porque você ressuscitou. E nós sabemos que quando o Messias vier, ele restaurará o reino a Israel. A gente tem uma pergunta para te fazer. Chegou essa época, aí Jesus disse assim, vocês não estão entendendo nada, vai. Vocês estão querendo discernir coisas espirituais por perspectivas naturais. Vocês estão achando que o reino que eu venho restaurar a Israel é o reino político, é a independência de Roma, é a pujança de Salomão, de Davi? Não, é maior. Basta você ler as profecias de Daniel para você entender que o reino que eu venho estabelecer é a rocha que é arremessada dos céus e faz com que todos os impérios da terra se tornem em nada. Lembra dessa profecia de Daniel? A estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, quadris de ferro, com pernas de ferro e os pés de barro. E a Bíblia diz que vem uma rocha e dá naquela estátua, esmiuça ela em pó. Cada uma dessas combinações de metais representava um império da história. O império grego, o império medo-persa, romano. E por fim, o reino de nosso Senhor. Você já ouviu falar do Aleluia de Handel? Aleluia, aleluia. Tem um trecho do Aleluia de Handel que ele diz assim, os reinos deste mundo, o reino deste mundo passou a ser do Senhor nosso e do seu Cristo, é esse o reino que veio ser estabelecido e inaugurado. Então para de pensar que eu estou restaurando o templo a Israel, eu não vim fazer isso. Eu vim colocar um reino que suplanta todos os reinos da terra. Então, se você está querendo trazer uma perspectiva escatológica baseada num pressuposto natural, esquece. Você não vai ler tempos a partir de coisas naturais. Não compete a você saber isso. Aí, Jesus dá a promessa do Espírito Santo, e enquanto ele está abençoando os discípulos,
ele vai subindo e os caras vão olhando. Ele vai subindo e os caras vão olhando. A palavra grega que está usada ali esse verbo, não está falando de você simplesmente olhar como olha qualquer coisa, mas era um olhar fixo naquela cena. E eles não conseguem nem ver que enquanto Jesus sobe, tem 2 anjos parados aqui. E aí Jesus some no meio das nuvens e os anjos olham e dizem assim: ei, por que vocês estão olhando tão fixamente para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer do mesmo modo. Aqui o livro de Atos abre uma janela escatológica. No início de Atos dos Apóstolos, a mensagem que vai impulsionar esses homens é: Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas ele volta. E talvez essa seja a mensagem que nos falta nesse dia. Sim ou não? Porque não é só dizer que Jesus morreu e ressuscitou, mas que ele volta. Ele volta. Ele volta. E aí, os camaradas voltam para dentro do cenáculo onde eles moravam com essa palavra. E o mais legal é que esses homens voltam para dentro do cenáculo e eles vão fazer o quê? Bom, Jesus foi embora, a gente já recebeu uma promessa, agora a gente podia jogar um pouquinho de Uno. Esperar as coisas acontecerem, não é? Vamos jogar Uno hoje. Ou videogame, Free Fight, né? É Free Fight que o pessoal fala? Free Fire, né? Os caras querem... Mas é o que o povo está jogando, né? Até mesmo dentro das igrejas a garotada está jogando isso aí, pô. Não é? Ouve a Anitta, não vai jogar Free Fire? Acompanha a Anitta no Instagram, não vai jogar Free Fire? Pelo amor de Jesus Cristo. Desculpa, mas é verdade, eu estou aqui para falar isso. Irmão, esses dias Deus me deu uma palavra. Jeremias 33. Eis que eu te ponho como profeta. Valeu? Então eu vou entregar. O que Jesus mandar falar, eu falo. Então, os caras voltam e eles vão fazer o que, Vitor? Vão orar. Está lá no livro de Atos, no capítulo 1. Os caras perseveram em oração. E nesse ambiente, pinta um insight. Vem uma revelação. Qual é? Tem gente que estava conosco, mas não era dos nossos. Andaram conosco, mas não eram dos nossos. E interessante que se você pensar nos apóstolos que estavam ali, inclusive em Judas, que traiu a Jesus, ele expulsou demônio, curou enfermos, como todos os outros. Teve revelation, o revelation, o revelation, o revelation, o revelation, teve revelation. Teve visagem. Estava no meio dos apóstolos. Estava conosco, mas não era dos nossos. E por isso seguiu para o seu próprio lugar. Mas a obra não sofre solução de continuidade. Nós acabamos de descer do Monte das Oliveiras e vimos Jesus subir. Ouvimos os anjos dizerem que ele vai voltar. Ouvimos Jesus dizer que é para a gente ficar em Jerusalém, para a gente ser revestido de poder, porque a gente precisa pregar a palavra, em vez de ficar acompanhando a Anitta no Instagram. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar um que tenha o nosso DNA espiritual nesse lugar aqui. Porque, inclusive,
já estava lá no livro de Salmos: fique deserta a sua habitação, e haja outro que assuma o seu bispado. Então convém que a gente procure, dentre nós, alguém que tenha sido testemunha das coisas que nós vivemos com Jesus, alguém que tenha vivido com Jesus as mesmas experiências que nós vivemos e que assuma esse lugar. Porque esse lugar não vai ser assumido pelo mais capaz, esse lugar não vai ser assumido pelo doutor, esse lugar não vai ser assumido pelo mais articulado, mas esse lugar vai ser assumido por gente que tenha vivido com Jesus as coisas que nós vivemos. Nesse lugar vai entrar gente que experimentou da graça que nós experimentamos e que permaneceu em fidelidade. Amém? Amém. Quem é aí que tem? Bom, fulano, beltrano, ciclano. Bom, tem Matias e Barsabás. É a última vez que se lança sortes para se escolher alguém na história bíblica, sabia? Dentro do negócio do sacerdote aqui, do peitoral, tinha duas pedras, Urim e Tumim, que significava luzes e perfeição. Uma era sim, o outro não. Então era uma prática veterotestamentária. E aí eles pegam dois nomes, escrevem, colocam num saquinho e oram. Senhor, nós chegamos até aqui, nesses dois nomes, mas diz para nós quem é que o Senhor tem para assumir esse lugar. E a partir desse momento, as coisas já não são mais discernidas por iniciativas humanas, mas é o Espírito que agora começa a tomar o controle da igreja. Vem Matias, entra no lugar de Judas, e logo depois desce o Espírito Santo, e agora o negócio vai ser ele falando no meio da igreja. Não tem mais nome escrito na tabuinha. Não tem mais balançar para tirar um nome. Não. Chega em Atos capítulo 13, e na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E orando eles, disse-lhes o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Isso mostra para mim e para você que Atos dos Apóstolos inaugura o ministério do Espírito Santo, dando direção, governo e controle da igreja. A igreja não é dos homens. A igreja não é de homens. Não cabe na mão de ninguém. Não cabe, Pablo. Entendeu, Antônio? Não cabe na minha mão. Não cabe. Se alguém tentar dar essa igreja para o Arles, ele não recebe. Conheço meu pai. Conheço o apóstolo que Deus colocou nesse lugar. Ele preside a igreja? Preside, mas a igreja não é dele. Irmãos, eu aprendi uma coisa no ministério. A igreja tem um dono. E ele é ciumento pra caramba. Zeloso. O que eu vou falar para vocês pode causar escândalo, mas eu vou falar assim mesmo. Estava no meu gabinete no Rio de Janeiro orando, estudando a palavra para pregar. O Espírito Santo chegou e falou assim: te dá uma dica, filhão. Não tenta ter prazer com a noiva do cordeiro. Ele é ciumento. Não transe com a noiva. Você vai arrumar um problema sério. Não tente se aproveitar da noiva. Fica claro em Atos dos Apóstolos de quem ela é, quem fala, quem governa e quem dirige. E a gente deveria pegar esse livro e reler, para que a gente entenda cada vez mais que o controle da igreja está nas mãos do Espírito Santo.
porque ela é maior do que homens. A considerar o tamanho do noivo, você vai ver que ele não vai casar com qualquer uma, né? Oh, aleluia. Tá ficando chúrias, hein? Amém ou não? Vamos seguindo. Oi? Não, ainda não. Uma coisa que me chama a atenção nesse critério da subida de Jesus, como é que vocês imaginam essa cena? Quem é que pode tentar descrever essa cena? Lá no Monte das Oliveiras. Fala aí para mim, como é que você imagina? Isso. E como você imagina os discípulos? Você imagina o silêncio que estava naquele lugar? Eu já estive no Monte das Oliveiras algumas vezes. A gente vê Jerusalém inteira assim. E é interessante que só os discípulos estão vendo Jesus subir. Jerusalém não está vendo. Mas a volta dele é diferente. A volta dele vem com muito barulho. Paulo fala em Tessalonicenses: os céus vão se abrir e a gente vai ouvir a trombeta e todo o olho verá. E todo o olho verá. O silêncio da subida vai ser substituído pela glória da manifestação de Jesus, vindo buscar sua noiva. E eu fico imaginando o grito da gente, porque os apóstolos estão olhando ele subir, então... Agora, como será que a gente vai estar nos segundos que acompanharão a vinda do Senhor, hein, meu? Como é que você acha que você vai estar? Porque é essa expectativa que deveria mover o nosso deslocamento na pregação do Evangelho. Ele está voltando. Eu tenho que trabalhar para Ele. Eu tenho que pregar para Ele. Pregar o Evangelho dEle. Eu tenho que anunciar as boas novas. Eu não posso me calar. Isso era tão claro para os discípulos que eles disseram assim: nós não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido. Nós vamos falar. Vocês vão morrer, não tem problema. A gente vai pregar. Aleluia. Eu anotei umas coisas aqui. O e-book deu 4 páginas, coisa linda, né? Aconselho você a ler. 6 coisas que eu quero anotar para você desde o início do capítulo. Eu queria que você prestasse atenção. Que a primeira delas, dos versículos 12 ao 14, que a volta ao cenáculo não significava uma espera pacífica pelo cumprimento da promessa que Jesus fez. Eles estavam juntos ali com grande expectativa. Os caras não foram lá para dentro e falaram assim: vamos ficar aqui. Tem Uno aí? Não. Então bota uma música da Anitta. Vamos fazer qualquer coisa. Eles foram orar. E o texto fala que eles perseveravam orando. Que negócio bom, hein? Significa que quando Deus me faz uma promessa vinculada ao seu propósito em minha vida, a minha fé será testificada pelo nível de expectativa e de intercessão que eu tenho acerca dessa promessa. Vou repetir. Quando eu tenho uma promessa de Deus para mim, vinculada ao propósito de Deus na minha vida, o nível de fé e de expectativa nessa promessa testifica o quanto ela é verdade para mim. Se eu recebo essa promessa
como quem ouve qualquer coisa, e não vou regar essa promessa com oração e com um profundo desejo de que ela se cumpra, eu levei essa promessa ao nível máximo de nada. Aprendi essa com Francisco Nicolau. Elias sobe ao monte para orar para que chova em Israel. Qual foi a posição que ele orou? Ele colocou a cabeça entre os joelhos. Essa era a posição que as mulheres hebreias davam à luz. Significa que Elias pega o milagre e começa a gerar esse milagre como se estivesse dando a luz a uma criança. Você tem ideia do que é isso? Significa que gerar milagres é como sentir as dores de parto. É expectativa. Mas não é o sofrimento, é a esperança, entende? É a esperança de que vai acontecer. Irmãos, eu estou ensaiando o coral aqui. Você acha que a minha cabeça está onde? No ensaio da semana que vem? Está no dia 17 de dezembro. Eu estou olhando dia 17. A minha expectativa é ver pessoas depois do musical se rendendo a Jesus. Eu estou olhando lá na frente. Eu não estou olhando 1 metro aqui. Eu não estou olhando a capacidade individual de cada um cantar. Eu estou olhando o seguinte, irmão, você está disponível para o Espírito Santo te usar aqui de um tal modo que pessoas sejam alcançadas? Eu estou gerando expectativa no meu espírito. Dia 17, a participação do Felipe Alves aqui como baterista do Djavan. Nosso irmão em Cristo vai vir dar um workshop aqui. Você acha que eu estou pensando em quê? Eu estou pensando num projeto, eu não estou pensando nesse workshop, eu já estou pensando nos 5 do ano que vem. Onde os músicos dessa cidade serão convidados a estarem aqui para ouvir gente cheia de Deus, tocando pra caramba. E sendo instrumento de Deus, de forma que eles sejam transformados. Você está entendendo o que é expectativa? É isso que regou a volta dos discípulos para o cenáculo. Vamos voltar porque nós vamos receber uma promessa. E vamos regar isso com oração. Vamos orar porque Ele vai cumprir essa promessa. Você está entendendo, mano, como é que a coisa funciona? A segunda coisa que eu anotei aqui é que os discípulos tinham testemunhado a traição de Judas. Os caras viram. Imagina, os traumas que esse negócio pode ter trazido para eles. Tem uma pessoa que entende trauma aqui, a nossa querida Cláudia Varanda, né? Imagina, Cláudia, 3 anos e meio andando com os caras, de repente o maluco vai e faz o que fez. Algumas coisas precisavam ser realinhadas no coração dos discípulos. E aqui eu me prendo numa interpretação muito apostólica do coração desses caras. E eu já disse isso aqui, numa igreja apostólica não se lamenta quem sai, se preocupa com quem se envia. Olha a clareza de Pedro ao falar de Judas, foi para o seu devido lugar. Ele construiu com o galardão da iniquidade aquilo que ele estava procurando. Então, sabe o que acontece? A obra não sofre solução de continuidade. Tem que botar outro no lugar, porque grande é a missão. O senhor está dizendo que o senhor não se importa com pessoas? Me importo. Me importo. Só que eu não sofro as escolhas das pessoas. Não sofro. Lamento. Quem escolhe errado e pensa que eu vou ficar embaixo da mesa chorando, não vou. Aprendi isso com essa minha esposa aqui, ó. Escolheu errado? Não vou sofrer.
E olha, eu disse para os meus filhos, Natan e Raquel, lá na Suíça, eu disse para eles, olha, a minha tristeza pelas escolhas erradas de vocês tem um dia certo para acabar. Eles, qual? Eu falei, quando eu morrer, que eu chego na eternidade, Jesus enxuga dos meus olhos toda lágrima, e eu não vou nem lembrar que vocês existiram. E vocês vão ficar com as escolhas de vocês aí para resolver esse BO. É ruim isso. É duro. Mas é o certo. O Pedro levantou e falou, opa, nós temos que colocar alguém aqui para que seja testemunha conosco daquilo que Jesus fez. Olha o nível de comissionamento que está na cabeça de Pedro. Não é simplesmente para vir assumir um lugar, mas assumir um lugar para ser testemunha conosco. Entendeu, Carlão? Não vai vir para ocupar espaço. A gente não precisa de gente ocupando espaço. A gente precisa de gente que esteja disposta a morrer pelo Evangelho. Matias, está afim? Então assume. Irmãos, Evangelho não é para calça frouxa. Não é. Evangelho é coisa de... Não que em tempos de... Falar isso é até perigoso. É para casca grossa, vai. Evangelho é coisa para gente casca grossa, irmão. É gente que vai chegar e vai dizer, Senhor, é para fazer o quê? Morrer crucificado? Não sou digno de morrer conforme o Senhor, não. Me bota de cabeça para baixo, então. Evangelho é para gente que tira a força da fraqueza. Geração mimimi no Evangelho não tem espaço. Não tem espaço. Hebreus 11:33. Gente que da fraqueza tirou força. Em vez de ficar mimizento, levantou a adoração. Você já pensou Paulo em Filipos, irmão? Depois de tomar um cacete singelo. Ficasse lá, Jesus, puxa vida, eu vim pregar a tua palavra aqui em Filipos e olha o que me aconteceu, pá. Ai, Jesus, me perdoa, mas eu não faço mais isto, eu não vou mais te ouvir. Quando quiseres me levar a São Paulo, eu te digo, não vou. Porque para levar um pau danado lá em São Paulo, eu não quero, Jesus. Nada pessoal, tá, Fátima? Mas os caras apanharam e sabe o que estão fazendo? Estão lá na cadeia. Apanharam que só. O que Atos 16 diz? Que eles ficaram reclamando com Jesus? Não. Silas, está tudo bem aí? Estou meio doído aqui. O cara deu uns 3 bicos na minha cara. E aí, o que a gente faz? Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. Apanharam, mas cantaram isso. Já imaginou? Porque na igreja de Atos, os caras que assumem o compromisso de anunciar Jesus, eles estão acreditando o seguinte: por quem nada tem a minha vida com preciosa, contanto que cumpra a carreira para a qual fui chamado. Então me importa cumprir o que Deus quer para mim, amém?
A terceira coisa é que a nossa existência precisa corresponder a um propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: queridinho, você não está aqui por acaso. Antes de você existir, Deus estabeleceu um propósito. Escolha obedecer. Os caras dizem lá em Atos 1 que Judas alcançou sorte no ministério. O cara chegou ao cargo de tesoureiro da igreja. Estava na diretoria estatutária. Alguns doutores dizem que Judas vinha de uma região da Judéia, de Israel, perdão, que era uma região que era conhecida pelo nível intelectual das pessoas. Tá? Judas não era um cara abestado. Era um cara muito inteligente. Era um cara que conseguiu prevalência no colégio apostólico. Toma, guarda o dinheiro. E ele era um cara de raciocínio lógico e rápido. Como gente que lida com dinheiro, ele sacava tudo. E ele tinha uns insights que economicamente tinham tudo a ver. Vem cá, mas por que ela está gastando esse perfume? Podia vender para dar aos pobres. Coisa de quem lida com dinheiro. Esse cara era muito capaz, ele não era um Zé Mané. Só que as escolhas de Judas conseguiram pegar toda a sua capacitação, todo o propósito que estava bem alinhado na vontade do Pai e jogar tudo isso para o ralo. Eu estava conversando com a pastora Márcia esses dias. Você sabe quando eu conheci a Márcia? Quer dizer, quando a Márcia me viu a primeira vez? Em 1984. Eu tocando num teatro com uma banda no Rio de Janeiro, na cidade que ela morava. Ela foi na programação. É um jovenzinho, com cabelo e tudo. E anos depois ela disse para mim, eu estava naquela programação. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba. Aí eu me lembrei de algo. Eu fui para um retiro de carnaval naquele ano com essa banda que a gente tocava. Era uma banda que trabalhava com uma missão, chamada Missão Volantes de Cristo. A gente só ia para a cidade onde não tinha igreja. A gente abria um ponto de pregação, uma igreja treinava a liderança e entregava para uma denominação que quisesse assumir o trabalho. Metodista, presbiteriano, batista, Assembleia de Deus. A igreja que resolvesse assumir ali, a gente entregava. E eu fui num retiro de carnaval na cidade de Campos, no Colégio Agrícola de Campos. E eu estava lá nesse retiro, e foi uma glória tão tremenda, um negócio sobrenatural, Márcio. Último dia do retiro, o pastor Júlio César Barcelos Pinto, que é o diretor da missão, ele mora nos Estados Unidos, ele estava aqui no Brasil. O homem pregou uma palavra que a gente olhava para ele, a gente via fogo de Deus nele. Sabe, o cara estava cheio do Xúrias. E quando acabou a palavra, a banda começou a tocar uma canção de adoração. Irmão, do nada nós começamos a baixar o volume, porque o Espírito Santo veio com tanta pressão no lugar, já é um culto ao ar livre. 250 pessoas no retiro. A coisa começou a presença de Deus, apesar que a gente foi se constrangendo assim, diminuindo o volume, Vitor, até parar. Fizemos fade out, sabe? E aí Deus levanta uma pessoa cantando em cânticos espirituais. Já viram isso? Uma melodia que a gente não conseguia parar de chorar.
E aí Deus levanta uma outra pessoa do outro lado com a interpretação do que estava sendo cantado. Na hora que essa mulher começou a cantar, o pastor Júlio levantou, foi na mesa do técnico de som, e o nosso equipamento era top de linha. Falou assim, grava. Aí o cara, play rec, puf. E aquele cântico espiritual tomou lugar, irmão, sem um instrumento. Mas era um negócio que a gente sabia que não estava só ela cantando. E vem a interpretação. E a palavra era, guarda o que tens, porque cedo venho para buscar a minha noiva. Um dia para mim como 1000 anos como um dia. Irmão, foi um negócio poderoso. Acabou o encontro. Acabou o culto. O pessoal da banda e o pastor Júlio foi na mesa de som. Quando nós chegamos lá, o culto vinha gravando. Chegou na hora do cântico espiritual. Só ficou o rice da fita. Tss. A profecia não foi gravada. E aí volta com a bênção apostólica. E acabou o culto. E aí nós fomos andar. Porque estava todo mundo meio embriagado da glória. Vamos andar. E grupos foram se formando. E eu cheguei num grupo onde tinham 10 pessoas de joelho orando. Eu era jovem, irmãos. Isso foi em 84. Eu tinha 18 anos. E aí quando eu cheguei assim, um irmão se levanta, olha para mim e diz assim, eu, Senhor, separei as tuas mãos para o meu louvor e para a minha glória. No ano seguinte eu estava tocando nos bailes de orquestra do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse tomado aquela palavra e ouvido a voz do Senhor e dito assim, Senhor, as minhas mãos realmente não vão tocar para ninguém, senão para o Senhor. Márcio, onde é que você acha que eu estaria hoje? Muito mais à frente. Então, a nossa existência, Carlos, ela tem que ser compreendida por uma perspectiva de propósito. E as nossas escolhas têm que colaborar para a realização desse propósito. Quando você for educar o seu filho, eduque o seu filho para ele ser o melhor naquilo que ele fizer, a fim de que o reino de Deus seja implantado pelas mãos do seu filho. É propósito, irmãos. É isso que estava na cabeça dos apóstolos. Escolher errado pode trazer morte física e espiritual. Exemplo do Judas está aqui. Quinta coisa, diga comigo, a obra não para. O Cazuza disse que o tempo não para. Mas eu digo que a obra não para. Sexta e última coisa. A gente precisa tomar atitudes corretas para o avanço do reino. Mas a gente precisa estar atento a ouvir o que Deus está falando. Vamos escolher quem vai assumir aqui. Tem fulano e fulano. Senhor, dá a resposta final. Do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta. Eu sonhei com essa cantata, mas eu só comecei a mover depois que o Espírito Santo testificou no meu coração. Vai. Eu sonhei com o Bible, mas nós só escolhemos os assuntos quando o Espírito Santo disse assim, vai. Você consegue entender? Quanta coisa num capítulo de Atos a gente conseguiu aprender. E aí, irmãos, a gente tem tudo para dar certo. Amém ou não? A gente tem tudo para dar certo. Alguém tem alguma pergunta? Pode. Querido, você que vai assistir depois, Deus te abençoe. Tá bom? Fica na paz.